A gente faz muita coisa que não tem tanta importância. E a Bíblia diz que o que mais importa, no final vai sobrar só 3 coisas. O que você fez por amor, por fé e por esperança. E dessas 3, o maior é o amor. Então o que mais importa é o amor. Tem um clipe meu que deve sair em breve aí, com essa canção que eu fiz, até recentemente. Eu ia gravar um clipe de outra música, e aí essa música veio um dia antes. Fui para o estúdio, pus a letra no chão para ficar cantando, né? E a câmera gravando e eu olhando para o chão. Porque fiz a música de noite para gravar, né, no outro dia. Mas amém. Não precisa nem da letra, vocês vão guardar fácil o coro, é bem simples, tá? O coro é assim, ó. O que mais importa, o que mais importa, o que mais importa é o amor. Fala pro irmão aí. O que mais importa, o que mais importa, o que mais importa é o amor. Vamos ver se aprendeu, vai lá. Com palmas. Importa, pá. O que mais importa, o que mais importa é o amor. Canta bem forte. O que mais importa, o que mais importa, o que mais importa é o amor. Um pequeno mundo Deus me deu para viver a vida junto aos meus. Família, amigos e irmãos em Cristo dão sabor à vida. O que mais importa, o que mais importa, o que mais importa é o amor. O que mais importa, o que mais importa, o que mais importa é o amor. Por isso não há tempo a perder. A vida nos foi dada para viver. Amar é respirar, ser abraçado, e abraçar é bom demais. O que mais importa, o que mais importa, o que mais importa é o amor. Acho que eu vou gravar com vocês, viu? É a primeira vez que eu canto. Não cantei na minha igreja ainda não. É a primeira vez aqui, viu? O que mais importa, o que mais importa, o que mais importa é o amor. Amor, 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 amor. Fala pro irmão aí, fala pra ele. Amor, 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 amor. O que mais importa, o que mais importa, o que mais importa é o amor. O que mais importa, o que mais importa, o que mais importa é o amor. Amém. O pastor pediu, eu tenho que obedecer agora, né? Ele já falou aqui, né?
tinha um amigo que se chamava José. Era um brasileiro como o outro qualquer. Gostava de praia, futebol e rock and roll, mas foi numa balada que um dia dançou. Vá! José. José. Usava arpão, mas não era pescador. Rolava uma bola que não é de futebol. Cheirava uma poeira que não era normal. Morria dose a dose e ainda achava legal. José. José. Quero ouvir vocês, vai. Canta bem forte, Zé. Até que um dia alguém falou: você ainda pode ser feliz. Olhou pra trás, se alegrou e pediu bis. Jesus entrou no coração, cortou o mal pela raiz. Oh, oh, oh. Cortou o mal pela raiz. O Zé agora é outro, é o Zé de Jesus. Vivia no escuro e agora vive na luz. O Zé só odiava, mas agora tem amor. Largou de vez a vida, aquela vida de horror. Se você, amigo, ainda é um Zé qualquer e vive nesse mundo sem saber quem é, e pensa pro meu caso não tem solução, Jesus te ama tanto que te estende a mão. Zé de Jesus, de Jesus. Zé de Jesus. Vocês, vai. Zé de Jesus. Não é um Zé Mané, não é um Zé qualquer, agora é o Zé de Jesus. Zé de Jesus. Não é um Zé qualquer, não é um Zé Mané, agora é o Zé de Jesus. Zé. Ah, é? Só tomar. Eu estava pensando qual que eu ia cantar e me deu essa sede. Então eu vou cantar Fonte. Acho que Deus está revelando aqui. Deixa eu ver aqui se... Sozinho caminhei, desertos atravessei, miragens persegui, mas nada encontrei. Andei sem direção, vaguei sem norte, sem razão, até que percebi, sempre estiveste aqui. Sozinho caminhei, desertos atravessei,
miragens persegui, mas nada encontrei. Andei sem direção, vaguei sem norte, sem razão, até que percebi, sempre estiveste aqui. A tua voz falou, meu coração ouviu, tudo mudou, tudo transformou. Fonte, de ti quero beber, fonte de água viva, manancial da vida. Fonte, és tu, ó meu Jesus, rios do Espírito, nascente de amor e luz. Nunca mais eu vou andar sozinho. Jesus Cristo é o meu caminho. Mesmo em meio ao deserto, sozinho eu não fico mais, é certo. Fonte, de ti quero beber, fonte de água viva, manancial da vida. Fonte, és tu, ó meu Jesus, rios do Espírito, nascente de amor e luz, nascente de amor e luz, nascente de amor e luz. Fonte, 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 fonte. Amém. Essa aí também vai sair o clipe, viu? Obrigado, pastor. Que bênção, gente, poder nessa data tão especial. Me sinto honrado, né, de poder estar aqui participando desse momento tão especial com vocês. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que eu creio que é muito apropriada, né, para este momento. Vocês abrirmos no conhecido texto, né, de Atos, capítulo 2. Hoje se trabalha tantas coisas, tantos artifícios, né, a fim de promover igrejas. E se faz de tudo, né, gente, para atrair as pessoas. Até acho que a criatividade para atrair não é o grande problema, né? O problema é a propaganda enganosa, né? Você atrair as pessoas e não oferecer o evangelho verdadeiro para elas. Aí que é o problema, né? E em todas as partes do mundo tem vários tipos de igreja. Nos Estados Unidos tem igrejas que são Young's Church, né? Que são igrejas de jovens, que você não vê uma cabecinha branca lá, né? A minha, do pastor Jadel, só tem jovem, né? Não tem problema. Se bem que eu acho que a convivência, né, das gerações
é muito importante. Um jovem que não aprende, né, a abrir o corredor para um idoso passar, ele está perdendo muito, né? Uma moça que não pode ouvir o conselho, né, de mulheres experientes, né, ela está perdendo muito. Mas tudo bem, tem igrejas que são assim, que só tem lá eles lá e pronto e tal, né? E nos Estados Unidos tem uma igreja, Catedral de Cristal, onde os cultos são shows, só tem show, né? Não tem culto assim como a gente faz. Cada dia tem um show, né? Cada domingo tem um show da criação, show disso, show daquilo, né? E as pessoas têm uma bilheteria, você compra o ingresso para participar. Né? É assim que eles recolhem, em vez de recolher oferta, eles têm uma bilheteria, né? Tal. E estão lá, mas amém, estão pregando o evangelho, né? Tomara que, né, se esses shows, né, forem bíblicos direitinho, amém, né? Amém, né? E tem uma igreja lá que se chama Igreja Emocional. É uma igreja onde você pode manifestar suas emoções livremente a hora que você quiser. Se você quiser, o pastor está pregando, se você quiser vir correndo aqui, fazer um aviãozinho aqui, pode fazer, ninguém vai falar nada, que lá é o lugar de manifestar emoções. Tem gente que sobe em cima da cadeira, o outro grita, dá-lhe pregador, né? Tal, né? É igreja emocional, né? Emoções livres, tal, né? E recentemente a gente teve também o fenômeno, né, das igrejas pretas, né? E o pessoal, todo mundo pintando de preto, não tem nada contra também. Só que eu acho que, né, preto, branco, rosa, amarelo, não é isso que vai determinar o quanto Deus age, né, na vida de um povo, né? Conversando com a pessoa falou assim para mim, não, porque o preto tem uma coisa especial, atrai o Espírito Santo. Eu falei, irmão, não sei que Bíblia que você leu isso, né? O Espírito Santo age onde há corações sinceros buscando a Deus. Não interessa a cor da parede. Não é apagar a luz, ficar tudo escuro, Deus vai manifestar mais. Que é isso? Vamos lá, vamos fazer aqui, vamos ver quem consegue acertar. Você conhece o Pentecostes, não conhece? O maior derramamento do Espírito Santo que houve na história da humanidade. Vou te dar 3 opções. O Pentecoste aconteceu de madrugada. O Pentecoste aconteceu à noite, num culto. Vamos dar 4 opções. O Pentecoste aconteceu numa reunião de tardinha, ou o Pentecoste aconteceu, uma reunião cedinho, de oração, ou o Pentecoste aconteceu na hora do almoço. Vamos lá, quem que acha aí? Bom, não tem problema se errar, não tem problema, não. Quem acha que foi de madrugada o Pentecoste? Tá, é a irmã que acha, não tem problema nenhum achar, tá? Quem acha que foi de manhã, assim, né? A pessoa estava orando, assim, e Deus começou a derramar o Espírito Santo? Tem uns 2 aí também aqui, né? Quem acha que foi num culto à noite que aconteceu o Pentecoste, né? Na igreja primitiva, alguns, né? E quem acha que foi na hora do almoço, assim? Uns que acham também. Pois é, o pessoal do almoço acertou. O Pentecoste foi na hora do almoço, foi a luz do dia. Não tinha nada escuro, não tinha nada de noite. E, aliás, eles estavam sentados, nem ajoelhados estavam. A Bíblia diz que eles estavam sentados no mesmo lugar. A gente imagina língua de fogo, você imagina o povo pulando, fazendo reteté. Não. Estava todo mundo sentado. E a Bíblia diz que um olhou para o outro, quando eles viram, tinha uma chama de fogo sobre a cabeça de cada um deles. Exaltado seja o nome do Senhor. Então o que Deus precisa é de corações sinceros, não é o ambiente. Tem gente querendo fazer um ambiente artificial para causar emoção e falar que é o Espírito Santo. Ele não precisa disso. O Espírito Santo não precisa de empurrãozinho humano, né? Ele é competente para fazer o que ele tem que fazer. Amém, queridos? E onde ele encontra um coração sincero, gente buscando de verdade, pode ter certeza, ele vai se derramar. Exaltado seja o nome do Senhor. Que nós sejamos essa igreja. Bem, quando a gente pensa na essência de uma igreja, o que faz de uma igreja mesmo bíblica, né? Não é a quantidade do som, a qualidade dos equipamentos. Não é o recinto. Pode ter gente muito sincera, né, pastor Jadel, reunido numa garagem. E Deus está atuando lá, é só uma garagem. Algum crente de igreja bem grande deve passar em frente àquela garagemzinha e ver escrito, né, ali, que eles se reúnem, e até olhar assim, ai, que igrejinha. Para Deus não é igrejinha. Deus não está medindo o tamanho de templo para abençoar. É muito importante a gente entender essas coisas.
que o que importa é a gente ser uma igreja realmente que agrada a Deus. Não é o tamanho, a quantidade, o tipo de recinto, não é isso aí. Né? Porque alguns pensam que é isso que determina o que é uma igreja. Infelizmente, irmãos, a Bíblia até ensina que quem prega errado costuma crescer mais do que quem prega certo, viu? A Bíblia diz que muitos virão usando o nome de Jesus, falsos profetas, e a Bíblia diz, muitos irão após eles. Está vendo? Gente que prega errado atrai muita gente. Por quê? Porque a Bíblia diz que as pessoas gostam de ouvir o que elas querem. Quando você prega sobre discipulado, renúncia, transformação de vida, tem gente que não quer ouvir isso, não. Ele quer viver o adultério dele, ele quer viver a fornicação dele, ele quer viver uma vida desonesta, ele quer viver na mentira e ser abençoado por Deus. Ele quer alguém que não mexa com a vida dele e que traga promessas e diga que ele vai ser abençoado em tudo e não quer nem saber o que ele vive. Só que esse não é o evangelho da Bíblia. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo ele tem que ser uma nova criatura. Ele quer ver transformação na vida dele. Esse evangelho aí só de pacote de vantagem, isso aí não é bíblico isso. Né? Mas isso atrai muita gente, principalmente quem não quer compromisso. Né? Então, não se espante nem se confunda com essas coisas. Seja fiel, ame sua igreja. Tá? Você tem uma igreja séria e eu não coloco só a mão no fogo, não, eu pulo inteiro por esses dois aí. Porque a gente se conheceu de viver junto, a gente conheceu de sofrer junto, de trabalhar juntos. Né? Então, a gente conhece, né, as ovelhas. A Bíblia diz que o pastor conhece suas ovelhas. Né? E não é à toa que eles estão no ministério pastoral, não. É porque tem chamado mesmo. Né? Até eu te digo pelo seguinte, pelas dificuldades, pelas lutas, pelos impedimentos que se levantaram, se não fosse chamado, nem estava aqui. Né? Mas é porque tem chamado, é porque tem convicção do chamado. Tem gente que tem psil, né, e acha que é chamado. Né? E aí, quando acontece qualquer coisa, ele já recua, vai embora, não quer mais ministério, não quer nada. Né? Mas quem tem chamado mesmo, ele sabe que foi Deus que o chamou. E é Deus que vai sustentá-lo, é Deus que vai dar força, é Deus que vai abençoar. E é isso que tem acontecido esses 7 anos. Bem, o que é a essência de uma coisa? A essência é aquilo que traduz o fundamental, a natureza de alguma coisa. Fala para o irmão aí, a essência é o que traduz o fundamental, a natureza de alguma coisa. Ou seja, é aquilo que dá identidade. Quando você fala assim, o que é uma igreja? O que é a essência da igreja? É aquilo que vai traduzir essa identidade, essa natureza da igreja. É aquilo que você reduz e fala, isso aqui é o básico. Sem isso, igreja não é igreja. Né? Por exemplo, você pode fazer um omelete. Pergunta. No omelete, a galinha, ela está envolvida ou ela está comprometida? O que vocês acham? No omelete, ela está envolvida nesse processo do omelete ou não está a galinha? Depende. Se for um omelete de ovo de avestruz, a galinha não vai estar envolvida. Certo? Então pode até haver algum omelete que a galinha não está nem envolvida e muito menos comprometida. Porque a questão dela doar os seus ovos não tira a vida dela, não muda nada. Né? Nesse sentido. Agora uma outra pergunta. E se nós fizermos uma galinhada? Vocês acham que a galinha está envolvida no processo ou ela está totalmente comprometida? Totalmente comprometida. Agora, ela não vai só dar os seus ovos, ela vai ter que dar a própria vida para a gente fazer a nossa galinhada. Né? Então, o que é que nós podemos definir como uma igreja que realmente tem compromisso com Deus? Não está só envolvida no processo religioso. Ela é uma igreja comprometida com Deus. Ela está inteira no processo. Ela não está só doando uma parte da sua vida ou algo. Ela está inteira no propósito de Deus. Vamos lá. Atos 2, então, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos ou unidos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, de necessidade.
E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, ou de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor o que, gente? A igreja, aqueles que se haviam de salvar. A igreja primitiva era simplesmente igreja. E Deus operava, acrescentava vidas. Ela só era igreja, só isso. O título dessa palavra que eu estou dando para vocês é simplesmente igreja. O que a gente tem que ser? Simplesmente igreja, conforme Deus descreveu como a igreja tem que ser. É isso. E Deus vai operar, e Deus vai completar, e Deus vai acrescentar, e Deus vai amadurecer, e Deus vai lapidar, e Deus vai transformar, e Deus vai agir. E isso vai acontecendo ao longo dos anos, ao longo do tempo. Não é uma coisa automática, um botão que alguém aperta. Porque a gente nasce para Deus, nasce em Cristo, mas tem um longo processo, né? Até ser arrancado de nós certas coisas, até nossa mente começar a raciocinar pela palavra de Deus e não pelos valores, né, que a gente conheceu no mundo. Isso é obra do Espírito Santo através do discipulado, do ensino, da pregação que é feita na igreja, né, das visitas pastorais, né, aqueles momentos de aconselhamento. Tudo isso está trabalhando, é um trabalhar de Deus contínuo na vida da igreja, né? Bem, eu queria destacar primeiramente, fazer alguns destaques importantes aqui hoje. A primeira coisa que eu queria destacar é a palavra perseverar que aparece aí. No versículo 42 diz o quê? E perseveravam. Aí você olha agora também, lá no versículo 46 diz o quê? E perseverando. É interessante, essa palavra aí, gente, ela no sentido original da Bíblia, no sentido do grego, né, é uma palavra diferente do que a gente conhece. Ela tem uma terminação grega, que é uma terminação que você vai lembrar agora. É a terminação onte. Onte. Tem algum bicho bem grande que você lembra que tem esse nome aí? Que é aquele grandão. Esse onte aí significa sempre algo que é muito grande, no sentido de ser algo até mesmo monstruoso de grande, né? E é essa palavra que Deus escolheu para colocar aqui. Quando fala que eles estavam perseverando, não é assim, que eles eram fiéis durante um tempo. Aí, né, porque tem aquele crente que ele é periódico, né? Ele não é um ofertante ou um contribuinte da igreja contínuo. De vez em quando ele entrega uma oferta. De vez em quando ele entrega o dízimo dele, né? Aí tem até aqueles crentes que são também inconstantes até na vida da igreja. Ele vem de vez em quando, né? Eu já tive ovelhas que são semanais, já tive ovelhas mensais e até ovelhas anuais. Eu tinha um lá que só aparecia de ano em ano, né? E ele chegava como se não tivesse acontecido nada. Oi, pastor, Pai do Senhor, como se tivesse me visto ontem, né? Mas aqui quando diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E no versículo 46, perseverando unânimes, é uma perseverança poderosa, uma perseverança insistente, é uma perseverança monstro, é não parar de fazer, é ficar firme, é estar ali firme nos propósitos, apoiando a igreja junto, participando, andando juntos na presença de Deus. Fala para o irmão aí, Deus te chamou para perseverar monstro. Perseverar muito mesmo, meu irmão, né? Não é só aquela coisa, né, o famoso crente submarino, né? Ele desaparece. Um belo dia ele põe o periscópio, né? Dá uma olhadinha, vê como é que está, né? Aí ele sai, ele aparece, ele brota, né? Não, a gente tem que estar firme. E é interessante que aqui, no grego, essa palavra, a palavra elefante também tem esse sufixo. No português ficou elefante, mas no grego a ideia é do onte também, é o mesmo do rinoceronte lá. E aí, qualquer coisa que é grande, né, é
ontem, né? Por exemplo, como é que é o nome do irmão aqui? Como é que é o nome do irmão? Oi? Então, por exemplo, se fosse o Ricardo lá na Grécia, seria o Ricardontes. Ricardão, né? Aquele irmão firme lá, tal, né? E o nome do pastor é mais difícil, né? Mas a gente pode também, é o Jadelontes, né? É o grande Jadel, né? O grande Ricardo, né? E que seja assim, que cada um de nós seja alguém que persevera para valer na presença de Deus, né? E é essa palavra que aparece aqui. Então, veja que não é aquela coisa assim, porque a gente lê assim, perseveravam, parece uma coisa tão simples, não é? O que está dizendo é o seguinte, que fazia chuva, eles estavam lá. Fazia sol, eles estavam lá. Fazia frio, eles estavam lá. Estava dando tudo certo na igreja, eles estavam lá. Estava dando tudo errado, eles estavam lá. Bem, outra coisa, isso faz parte da essência da igreja. Esse tipo de perseverança faz uma igreja ser igreja. Isso é muito importante, né? Uma outra coisa que eu queria destacar também. Aqui diz que eles perseveravam em algumas atitudes. Quais elas são? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma coisa importante, eles não aceitavam qualquer ensinamento. Porque no meio evangélico aparece coisa nova toda hora, gente. Se fosse coisa nova certa, estava bom, né? O problema é que é coisa nova errada. Teve uma época que teve um pastor que estava no culto, um pastor aí do Amazonas, bem conhecido, do Amazonas, e roubaram a casa dele. Aí ele lançou, e alguém deve se lembrar disso, na época ele lançou uma campanha, troque o seu anjo. Lembra disso, pastor? Que era para a troca do anjo. Que ele falou que todos nós temos anjos, mas o anjo dele não estava funcionando, que não guardou a casa dele. Então ele lançou uma campanha e muitas igrejas no Brasil começaram a fazer a campanha troque o seu anjo. Então todo mundo que achava que o anjo era ineficiente, né? Só esqueceram de um detalhe, né? Fala para o irmão aí, está escrito. Fala para ele aí. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Ele devia ter perguntado para si mesmo se ele estava temendo o necessário a Deus, né? Porque diz que quando teme, o anjo acampa-se ao redor, né? E quando não teme, então acontece o quê? Não acampa, né? Então a culpa não é do anjo, é dele, né? Então, mas foi lançada essa campanha. Há muitos anos atrás, né? Quando talvez muitos desses jovens que estão aqui nem tivessem nascido, né? Houve também no Brasil, lançaram a moda da adoração de costas. Lembra disso? As pessoas, em vez de cantar como o pessoal estava aqui, ele virava aqui o teclado e ficava de costas aqui, ó, virado para a parede. Aí o violonista tocava aqui de costas para a parede, a bateria estava virada para a parede, todo mundo de costas. E aí alguém, mas por que isso? Não, porque nós somos humildes. A humildade, você mede é pela posição agora? Não é pelo coração mais? Né? Mas aquela moda pegou e tinha muita gente fazendo isso. Teve uma outra época que em todo tipo de louvor, havia um grupo famoso aqui do país também que começou a fazer isso. E muita gente começou a seguir eles. Que era todo louvor tinha que terminar com prostração. Porque eles leram lá, aprenderam, alguém falou para eles que adoração é proskinel, né? E é prostrar-se. E realmente é no grego, né? Só que é prostrar, gente, nossa alma, nosso interior, render a Deus. Não é você que tem que prostrar para apresentar o louvor. Então, quando eles cantavam o último louvor, todo mundo ficava no chão tocando ajoelhado, se sentado no chão, tal, porque Deus tinha que receber com prostração o louvor, né? E a moda começou a pegar, mas depois eles viram que era bobagem, eles pararam e os seguidores também pararam também, né? Mas, né, repreender borboleta, repreender esses bichinhos de luz aí, teve um famoso aí, que a irmã começou a repreender Satanás por causa de um bicho que estava voando de luz lá. E ela parou o culto, vamos repreender o inimigo, que ele está aqui, ele está nesse bicho aqui, nessa... Eu falei, gente, é umas coisas assim que você fala, como é que pode isso? Aí você vê um monte de gente glorificando por causa daquilo. Você fala, como? Né? Então, a gente tem que perseverar na doutrina dos apóstolos. Ou seja, naquilo que foi ensinado na palavra de Deus. Amém, queridos? A nossa base é essa. Entende? A gente não pode fugir disso aqui. Eles perseveravam nisso. Eles não fugiam e eles queriam isso, exigiam isso. Que fosse palavra de Deus, que fosse verdade o que estava sendo ministrado na vida deles. Vocês têm que louvar a Deus. Tem que jogar as mãos para o céu. E agradecer ao Senhor por ter um homem, uma mulher de Deus sérias, pastoreando a vida de vocês.
Porque tem muita gente por aí totalmente perdida, aprendendo tudo errado, porque a palavra de Deus não é respeitada. Infelizmente, em certos recintos. Ouvi falar, não sei se é verdade isso, mas até de um certo pregador, que ele falou, contou testemunho, contou história. Depois ele falou assim: irmãos, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler umas besteirinhas aqui na Bíblia. Olha isso. Ou seja, a palavra, as conversas dele é mais importante que a Bíblia, né? É besteirinha que ele lê na Bíblia. Né? Então, você vê cada coisa que você fala, como é que pode isso? Então, a gente tem que perseverar na doutrina dos apóstolos. Amém, queridos? Naquilo que a palavra ensina. Por exemplo, tem tanta coisa que a palavra ensina que não é mais pregada, não é mais cantada. Quantas canções você conhece de arrependimento? Eu fiz uma música um tempo atrás, porque eu fiz um culto sobre perdão, e eu não achava música sobre perdão. Eu achei, né, música de 40, 50 anos atrás. Eu me arrependo, Senhor. Né, fui voltar lá em 40 anos atrás para achar música, porque ninguém faz mais. É como se ninguém pecasse mais, tivesse que arrepender. Ninguém não tem música mais para isso, não, entende? Aí fiz uma música chamada Perdão mesmo, né? E que fala sobre perdão, né? E a gente começa e você olha os pregadores, depois que entrou o fenômeno aí do coach, da autoajuda, complicou o evangelho. Por quê? Muitas coisas que estão na Bíblia não batem com aquilo que tem a ver com motivação, você reforçar sua autoestima. Por exemplo, Abraão chegou para Deus, lembra quando ele foi interceder por Ló, Sodoma e Gomorra? Ele chegou e falou assim: Senhor, eu me atrevo a falar contigo. Eu sei que eu sou o pó. Vai falar isso perto de um coaching. Não fala isso não, para você é pó. Você é o cara, meu. Você é o cara. Né? Aí que você começa a ver que a coisa não bate com a Bíblia. Fica todo mundo animadinho naqueles cultos, né? O problema é que não é verdade o que estão ensinando para eles. E o tal de ensinar e cantar promessa e não apresentar as condições que estão na Bíblia. Por quê? Porque promessa vende. Condição não vende. Você acha que ia vender? Por exemplo, tem uma canção conhecidíssima. Não estou falando que a canção está errada, não. Mas é que está faltando uma parte muito importante naquela canção. Diz assim: como Zaqueu, quero subir mais alto, para quê? Que eu puder. Só para te ver, para te chamar a sua atenção. Para mim. Ele subiu para chamar a atenção, ou porque ele era baixinho e precisava enxergar, e ele teve que subir numa árvore. Tudo bem. Vamos admitir que tudo bem. Que ele quisesse chamar a sua atenção. Não está na Bíblia assim, mas tudo bem. Mas a parte mais importante da vida de Zaqueu foi qual? Foi quando ele chegou para o Senhor e falou assim: Senhor, se eu lesei alguém, se eu prejudiquei alguém financeiramente, eu vou devolver 4 vezes mais. O que Jesus falou quando ele falou isso? Hoje entrou salvação nessa casa. Porque alguém está querendo mudança de vida, querendo transformação. Isso ninguém canta, né? Porque não ia vender, já pensou? Como é que ia vender a música com isso aí? Não ia vender. Porque já pensou, vamos imaginar então, ó. Como Zaqueu, vou devolver o que roubei 4 vezes mais. Não vai vender, né? Então a gente entrou numa que a gente faz música para as pessoas gostarem e não para mostrar a verdade da Bíblia. E as pessoas vão comprando as coisas incompletas, as coisas sem ser colocadas como está na palavra. Agora, o que eu acho muito complicado é principalmente a questão das promessas. A Bíblia está cheia de promessa. E a Bíblia diz que as promessas de Deus já têm o sim de Jesus, amém? E a Bíblia diz então que já a promessa de Deus tem o sim de Jesus e está esperando o nosso amém. Ou seja, eu creio nisso aí. Só que as promessas de Deus, todas estão com as condições anexas juntos ali.
Só que o que é pregado é só as promessas, ninguém prega as condições mais. E nem canta as condições, né? Porque condição também não vende. Né? Igual, por exemplo, vamos dizer que a gente criasse uma música aqui, né? Sobre o anjo. A gente falou de anjo, aí vamos pensar no anjo. Ó que música gostosa, todo mundo vai gostar, quer ver? Ó? Vamos cantar, canta pro irmão aí. Olha o anjo, irmão, canta pra ele, vai. Olha o anjo, irmão, o anjo tá passando. Olha o anjo, irmão, vai, canta pra ele. Anjo, olha o anjo, irmão, olha o anjo, olha o anjo, olha o anjo passando. Olha o anjo, irmão. Ih, rapaz, o povo cai no fogo, isso vende com beleza. Agora você vai cantar que o anjo só abençoa quem teme. Aí, filho, aí você não vai vender mais a música agora. Entende? Só que na Bíblia, como a gente viu, o anjo só está ao redor acampado de quem teme. Não é todo mundo. Entende? Mas para vender tem que não pode mostrar isso. Se mostrar isso, não vende. Né? Aí a pergunta é, nós vamos querer vender ou mostrar a verdade? Né? Aí que é a questão. Então veja só, vou dar um exemplo agora importante. O pregador chega e fala assim: Deus tem promessa na sua vida. Olha, Deus vai curar a sua casa. Deus vai curar a sua família. O povo entra no frenesi, não entra? Essa promessa está na Bíblia ou não está? Tá, mas é só isso? Então fala para o irmão aí. Fala para ele. Deus disse: se o meu povo se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, está vendo? Eu ouvirei do céu, sararei sua terra. Mas está vendo? Ninguém quer cantar que tem que humilhar, que tem que se arrepender, que tem que confessar os seus pecados. Aí Deus vai sarar. O cara só quer que Deus sara sem ele ter que fazer nada. Mas não é isso que a Bíblia ensina. E aí a pessoa fica crendo e não acontece nada. Ela acha que é a palavra de Deus que está errada. Não, ela que não ensinaram para ela a verdade. Você quer que sua família seja transformada? O seu casamento? Não adianta pôr a flor para murchar lá. Para o mal ir para a flor. É o nosso ego que tem que murchar. Eu preciso pedir perdão para minha esposa se eu tenho pecado contra ela. Se eu tenho sido grosso. Se eu tenho sido ofensivo. Se eu tenho sido machista. Se eu tenho sido de alguma maneira opressor na vida dela. Eu, como marido, preciso me arrepender e pedir perdão. E aí Deus vai derramar cura no meu casamento. Agora não, eles querem que você fique só cantando que Deus vai curar, que Deus vai sarar, você não tem que fazer nada. Por isso que não acontece nada. Porque não está sendo pregada a verdade que está na palavra. É claro que é muito mais gostoso você ouvir. Fala para o irmão, e você vai comer o melhor dessa terra. Está na Bíblia? Tá, mas é só isso que está lá? Fala para o irmão aí. Se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. O cara não quer nada com obediência. A vontade dele é só para coisa carnal. E ele quer comer o melhor da terra. Não vai nunca comer o melhor da terra. Então, esse evangelho capenga, que não é doutrina dos apóstolos, nós temos que deixar de lado. E abraçar a verdade de maneira perseverante. Abraçar monstro a verdade. E não abrir mão da verdade. Lá em Provérbios 23 está escrito: compra a verdade e não há vendas. Fala para o irmão aí: compra a verdade e não há vendas. Bem, como na vigília, né, gente? Tem que parar, né? Não vou poder ficar aqui a noite inteira, né? Uma outra coisa que eles perseveravam era na comunhão. A Bíblia diz que eles estavam juntos. E eles perseveravam nisso. Olha, perseveravam, né, versículo 42, na doutrina dos apóstolos e na comunhão. É interessante que eles, no versículo 44, se você olhar, olha aí no 44, diz aí que eles estavam juntos. Esse estar juntos não é só frequentar a mesma igreja. Sentar no mesmo recinto. Esse estar juntos, essa comunhão, tem a ver com convivência. A gente procurar se conhecer.
procurar estar mais juntos. Eu até soltei um dia desses, um reel, sobre isso. Que quando a Bíblia mostra, e a gente pode até constatar isso, lá em Marcos 3,14, diz assim: e nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. 4 coisas. E nomeou 12, os discípulos dele, para quê? Para que estivessem com ele, para que os mandasse a pregar, para que tivesse o poder de curar as enfermidades e tivesse o poder de expulsar demônios. 4 coisas. Qual que foi a primeira? Para que estivessem com ele. Jesus nunca chamou discípulo para ter mão de obra, para trabalhar, fazer a obra. Ele chamou primeiro, qualquer um que quer trabalhar para Jesus, primeiro tem que ter comunhão com ele, tem que estar com ele, convivendo com ele. E ele chamou discípulos para conviverem com ele. E a igreja também foi chamada para conviver com Jesus e conviver entre si. Então, esse sentimento de família precisa estar na vida da igreja. A igreja não é só um lugar onde eu vou. Estou indo naquela igreja. Não. Olha, você está falando da minha família. Eles são minha família, são meus irmãos em Cristo. A Bíblia diz, e a primeira coisa, antes de ser servo, antes de ser guerreiro de Deus, antes de ser um monte de coisas, Jesus ele falou assim para os seus discípulos, em Mateus 23. Ele fala assim: um só é o vosso Pai, e um só é o vosso Mestre, Ele, né, o Cristo, e vós todos sois irmãos. Fala para o irmão aí, um só é o nosso Pai. Um só é o nosso Mestre, Jesus. E todos nós somos irmãos. Nós somos uma família, amém, queridos? Então a gente precisa se conhecer, estar mais perto. É claro que a gente não vai ter o mesmo grau de comunhão com todo mundo. Tem gente que a gente tem mais intimidade, mais liberdade, mas isso é natural. Mas a comunhão como irmãos em Cristo temos que ter com todos os irmãos. Então é muito importante que a gente também fortaleça esses laços. Eu estou falando da essência da igreja. A essência da igreja é a doutrina dos apóstolos. A essência de uma igreja é uma comunhão de convivência. Não é só todo mundo sentar no mesmo lugar, canta, depois vai embora, ninguém sabe nem quem é o outro. Não é isso. A gente tem que procurar convivência. Eu não sei se vocês trabalham aqui com pequenos grupos também. É muito importante isso, isso aproxima. A gente conhece mais os irmãos. Por exemplo, eu participo de um pequeno grupo. Nesse pequeno grupo eu não sou líder. Eu sou pastor, presidente da igreja, mas nesse grupo, eu estou lá como membro do grupo. Né? E tem lá o meu líder. E eu ouço o meu líder. Né? Que é um irmão que nem cargo tem na igreja. Né? Mas no pequeno grupo ele é meu líder. Eu ouço ele. Se ele manda eu cumprir alguma tarefa, fazer alguma coisa, eu faço. Né? E aí no pequeno grupo é legal também que a gente começa a se conhecer mais. Por exemplo, eu tenho umas manias minhas que pouca gente conhece. Mas quem é do meu pequeno grupo conhece essas minhas manias. Eu, por exemplo, vou contar para vocês, hein? Não espalha não, hein? Eu, por exemplo, eu tenho mania de conversar com a televisão, pastor. Estou lá vendo um jogo lá. Sou cruzeirense, tá, gente? Ganhamos do Boca essa semana. Ô, glória! Né? Aí o juiz apita uma coisa contra nós lá. Eu começo a conversar com o juiz. O que é isso, seu juiz? Eu levanto da poltrona. O que é isso, seu juiz? A minha esposa, minhas filhas, bem, o juiz não está te ouvindo, não, rapaz, mas tinha que me ouvir. Viu? Ele não está, não, mas tinha que ouvir. Né? Então é legal que a gente comece a se conhecer, entende? Porque tem gente que olha para um pastor, pensa que ele é uma espécie de super-homem, né? Alguma coisa assim, quem tem alguma asa, né? Escondida aqui debaixo da blusa, coisa e tal. Não. A gente é gente como vocês mesmos, né? E pela graça de Deus, Deus nos colocou para liderar vocês. Mas a gente não é feito de outro material. Se você me beliscar, eu grito ai igual você. Entende? Então, a gente conviver, a gente se aproximar, né? O pessoal do pequeno grupo sabe que eu amo, por exemplo, sou mineiro, né? Eu amo torresmo. Mas agora o médico falou que eu vou ter que emagrecer, né? Eu operei da coluna, tudo, e ele falou, você vai ter que perder bastante quilos. Vamos começar pensando nos 15, depois eu te conto o resto. Acho que vai ser uns 30. Mas ele já fala, né? Só para eu ficar mais alegre, vamos começar com uns 15 aí. Né? Aí, o pessoal do pequeno grupo já está no meu pé, né?
Pastor, não está comendo torresmo não, né? Rapaz, teve um dia desse que eu já ia, eu estava no self-service e era uma quarta-feira. Eu olhei para aquela feijoada, olhei para aqueles torresmos, clicando, fazendo barulhinho. Quando eu ia pegar aquele montão de torresmo assim, eu vi o rosto do meu líder de pequeno grupo. Você não vai comer torresmo não, né? né? Então, a gente precisa conviver, a gente precisa se conhecer, entende? Então, a igreja não é só um lugar para a gente ir lá, sentar, não sabe de nada, vai embora, não é isso. Né? Tinha uma família. Gente, só para a gente fechar, eu queria só falar o seguinte, quando uma igreja ela é simplesmente igreja, ela persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, aprender a orar junto, é gostoso ter vigília, ter momentos para orar. Dentro dos cultos também, a gente pode orar juntos, né? Perseverar na oração. E acontecem algumas coisas, e eu quero encerrar nesse ponto aqui. Né? Quando a gente persevera, monstro, a gente insiste em ser igreja, acontece alguma coisa. Olha comigo aí, versículo 43. Em toda a alma havia temor. É interessante que as pessoas, quando frequentam igrejas sérias, elas vão sendo lapidadas por Deus e elas vão se tornando discípulos de Jesus. E isso aqui é as marcas de um discípulo. Olha comigo aí. Primeira coisa, em toda a alma havia temor. Outra característica dos discípulos, 44. E todos os que criam estavam juntos. Tudo que você faz que é para estar junto, o discípulo quer estar junto, com os irmãos, com a igreja. Né? Outra marca do discípulo que vai se desenvolvendo numa igreja séria. Diz aqui que eles repartiam, né, com todos. É a capacidade de ser generoso, capacidade de querer ajudar. Um dia desses, teve uma irmã da nossa igreja, ela tinha saído de uma casa e deixou um aluguel devendo, cerca de R$6.000. Aí o dono da casa falou para aquela irmã, eu vou descobrir o nome do seu pastor, eu vou falar com ele que você está me devendo. Ela quis se antecipar. E veio me, pastor, eu preciso falar com o senhor. Porque ele vai te achar e vai te procurar. E vai me entregar. Eu falei, não, fala para ele sim, dá meu telefone para ele. Passa o contato. Ela passou. Né? Eu falei, rapaz, é uma senhora. É uma idosa. Dá um desconto aí, rapaz. Em vez de ficar ameaçando, porque você não ajuda ela, rapaz. Você viu que ela deixou, assumiu que não está tendo condições, o filho estava doente, o filho ajudava a sustentar, o filho deu um problema, teve que abrir, irmãos, o estômago. E ele é Uber, não está podendo trabalhar. Aí o dono, vou fazer o seguinte, então. Se ela pagar R$1.600, então, eu perdoo. Era quase R$6.000. Ah, é? Então tá bom. Eu me comprometo a pagar isso para o senhor. Né? Deixa ela em paz, por favor. Aí, na mesma hora, peguei, comecei a mandar no WhatsApp para o irmão, para outro, expliquei a situação. Gente, vamos nos juntar, um dá 50, um dá 100, um tal. E no final daquele dia, nós tínhamos passado do valor que precisava. Né? E nós pagamos aquele homem. Né? Porque nós somos irmãos, entende? E muitas vezes a gente quer ser irmão só para coisas que nos interessam. Né? Mas muitas vezes a gente vai ter que lutar uns pelos outros, lutar juntos uns com os outros. Né? Bem, olha aí. Versículo 46. E perseverando unânimes. Está vendo? Todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa. Então sempre, no nosso caso, essa vida moderna, cheia de coisas, né? Mas a gente poderia dizer que é sempre que a gente tem condição de estar, não deixar de estar com os irmãos para cultuar. Amém, queridos? Que você não venha no culto porque você está na faculdade lá. Que você não venha no culto porque você mora longe, é idoso, não tem condição de vir naquele dia. Mas que não seja por comodismo. Que não seja só porque não está afim. Igual uma pessoa que eu falei assim, por que você nunca vem num culto de semana? Porque eu sabia que aquela pessoa não estava estudando à noite, nem trabalhando à noite. Eu falei, por que você não vem no culto? A pessoa falou, sabe o que para mim? Ah, pastor, vai pouca gente, né?
Eu falei, se você não vai, vai menos ainda. Ué. Entende? Tem gente que ele acha que Deus está mais presente pela quantidade de pessoas. Irmão, o Deus de domingo é o mesmo Deus da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado. Entende? É nós que criamos essas ideias erradas. Entende? Deus é o mesmo. Teve uma vez com a igreja que eu pastoreei, que eu tive na semana um dia que tinha mais visitante do que membro da igreja. Não sei o que aconteceu aquele dia. Me apareceu 12 visitantes. Tinha 5 irmãos da igreja. 12 visitantes. Eu não sabia o que eu fazia da vida. Quase que eu apresentei os irmãos para os visitantes, não os visitantes. Olha, isso aqui é... né? Então a gente precisa honrar, né, a casa do Senhor. Né? Os 12 não ficaram não, mas uns 2 depois voltaram. Eu acho que se tivesse mais gente lá naquele dia, tivesse mais aconchego, acho que os 12 voltariam. Mas eu fiquei me sentindo Jesus com os 10 leprosos, só voltou um para agradecer. Né? Mas é aquele negócio, né? E aí, diz aí por fim, aí, olha aí. Diz que eles partiam o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E no 47 diz que eles louvando a Deus, eles louvavam a Deus. Gente, isso aqui é o que acontece quando alguém se torna discípulo. Ele quer louvar a Deus, ele tem singeleza. Singeleza significa um coração simples. É uma pessoa fácil de você conversar, de você acessar. Porque tem gente que é complicado, né? Eu cheguei uma vez para um irmão e falei, irmão, quero fazer uma visita para você. Mas o que eu fiz, pastor? O que falaram para o senhor? Não, eu só quero tomar um cafezinho. Ele já se sentiu ameaçado só de eu falar que queria fazer uma visita para ele. Né? O que eu fiz de errado? Não, o que falaram para o senhor? Não, não falaram nada, eu só queria ver como é que é o seu cafezinho, mais nada. Só... né? Tem gente que é muito armado, né? É difícil você acessar a pessoa. Ela é fechada, ela te empurra, com palavras. Né? Tem gente que nunca dá, né? Aí eu queria ir lá na sua casa. Sábado, sei lá? Ah, não, sábado tem a feira, não sei o quê e tal. Então eu vou domingo antes da igreja. Ah, não, porque é o único dia que eu tenho para lavar o carro, não sei o quê. Falei, poxa vida, está mais fácil falar, né? Vai ser mais fácil falar, né? Com quem foi eleito lá nos Estados Unidos que com aquele irmão. Entende? Sua câmara lá, não sei quem lá, vai ser mais fácil falar com ela. Né? Que o irmão nunca tem jeito de você falar com ele. Entende? Então, quando a pessoa se torna discípulo, ele derruba essas coisas. Ele se torna acessível. Né? Bem, gente, e aí, para terminar, agora para terminar mesmo, né? Que diz que quando o pastor fala que está terminando, tem mais meia hora. Não, é só 5 minutos agora. Tá? Quando a igreja, ela persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, no partir do pão, né? O que acontece? Vamos lá agora, versículo 43. Vamos ler juntos aí, já vamos profetizar. Levanta a mão aí, fala aí. Veja no versículo 43 aí, mais na frente do versículo. Diz assim, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Profetiza ao seu redor aí. E muitas maravilhas e sinais vão acontecer nessa igreja, em nome de Jesus. Agora olha o 45. Diz que as pessoas eram providas, supridas, de acordo com a necessidade que elas tinham. Então declara aí sobre o seu irmão, o que está no versículo 45. Deus vai prover, na minha e na sua vida, segundo a necessidade de cada um de nós, em nome de Jesus. Deus conhece as nossas reais necessidades. Aquilo que as pessoas até pensam que a gente não precisa, mas Deus conhece o que é real, o que a gente precisa de verdade. E diz que Ele provê de acordo com a necessidade de cada um. Exaltado seja o nome do Senhor. E a última coisa, 47, olha aí. E caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Você pode profetizar aí? Em nome de Jesus. Nós vamos cair na graça
daqueles que não conhecem a Deus. E o Senhor vai acrescentar na nossa igreja muitas almas salvas. Em nome de Jesus, exaltado seja o nome do Senhor. Queria convidar você só para fazer essa oração e eu já retorno a palavra. Você pode pôr a mão no seu coração e repetir comigo? Senhor, estamos aqui para te agradecer por esses 7 anos da obra do Senhor neste lugar. Ah, Senhor, nós cremos que um novo ciclo começa agora. Que um novo tempo começa agora. E nós queremos perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Senhor, faz de nós discípulos autênticos, cheios de temor, de desejo na comunhão, que repartam com generosidade, que estejam unânimes na igreja, que nós tenhamos alegria, que tenhamos singeleza de coração, e que juntos louvemos a Deus. Senhor, nós declaramos como igreja, que muitas maravilhas e sinais se farão neste lugar, que o Senhor proverá as nossas vidas de acordo com as nossas necessidades, e que em nome de Jesus cairemos na graça do povo, e almas serão acrescentadas dia após dia, em nome de Jesus. Amém.